Para quem não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Felipe Soares, aqui diretor técnico da AZ Construções. De formação, eu sou engenheiro civil, tá certo? Especialista em estruturas de concreto armado e fundação. Na vivência prática do dia a dia de obra, eu trabalho com gestão e planejamento. Eu trabalho gerenciando obras, construindo casas para vender aqui na empresa, mas também temos o setor de projeto. Inclusive, a Fernanda está até aqui projetando. O que é que acontece? Eu trabalho com obras desde 2012, na verdade, final de 2011. E durante muito tempo eu vim gerenciando obras públicas e obras privadas, que hoje é o nosso nicho de atuação de obra aqui na AZ Construções, tá? Felipe, mas você tem alguma outra formação? Olha, além de engenheiro civil especialista em estruturas, eu também sou eletrotécnico, eletricista predial, eu sou encanador e mestre de obras pelo Senai. Você deve estar dizendo, Felipe, tá louco? Tu é engenheiro civil, para que tu fizesse essas outras formações? E eu vou responder para vocês mais uma vez, porque eu acredito que eu consigo cobrar muito mais da minha equipe, que eu consigo exigir muito mais da mão de obra que está trabalhando para mim no dia a dia, do que sabendo o que eu estou cobrando, conhecendo como funcionam os processos, do que simplesmente sabendo só a teoria. É algo meu, pessoal. Eu consigo cobrar muito mais quando eu conheço o que o cara está fazendo. Eu costumo brincar. Poxa, o cara é eletricista, trabalha para mim há anos na área e eu sou um engenheiro que fiz um treinamentozinho de elétrica e aí o que acontece? Se eu faço mais rápido que ele o serviço, significa que ele está me roubando, significa que ele está me enrolando, significa que se o cara trabalha exclusivamente com elétrica e eu consigo, que sou engenheiro, fazer mais rápido que ele, algo certo, algo errado não está certo. Faz sentido para vocês? Então, por esses motivos é que eu fiz essas outras formações complementares, para melhorar a minha gestão na obra. E antes de começar o tema de hoje, eu tenho que dizer para vocês, Felipe, mas por que tu fizesse essas formações? Você saiu preparado da faculdade? Você realmente conhece todos os processos construtivos? Você realmente sabe como funciona os processos da execução? É muito complicado. A faculdade, ela te dá muito conhecimento teórico, mas pouca prática. Então, essa falta de conhecimento técnico, essa falta de ver as coisas acontecer, é o que muitas vezes limita o crescimento do profissional, por ele ficar frustrado ao se formar com aquele tapinha nas costas e receber o diploma e bate o desespero. Quem é que nunca passou pelo aquele desespero de tô no 10º período? O que é que eu vou fazer da minha vida? Sou recém-formado, mas estou rodando de Uber. Eu estou 2 anos formado, mas nunca atuei como engenheiro. E aí bate um certo desespero e é isso que a gente tem tentado combater aqui. A gente está mostrando todos os dias para vocês que é possível ganhar dinheiro com engenharia, que é possível ser um engenheiro bem reconhecido, mesmo que você ainda seja recém-formado e que não tenha experiência. Que é possível sim você entrar nessa área, tá certo? Então, toda segunda-feira, às 20h20, eu entro aqui ao vivo para trazer conteúdo de valor que te faça crescer e chegar mais rápido no teu objetivo profissional. Cara, eu coloquei em votação 4 temas para a live de hoje e como sempre quem escolhe o conteúdo são vocês. E o que ganhou disparado foi justamente qual o melhor mercado da construção civil. Muita gente está em busca de oportunidade. E eu vou começar essa live dizendo, gente, todo mercado da construção civil tem oportunidade e tem como ganhar dinheiro em qualquer uma dessas áreas. Eu vou citar, por exemplo, 4 áreas aqui e vou focar na que eu mais acredito que pode trazer resultado. Vamos lá. Projetos é uma área que eu consigo atuar sem ter dinheiro, eu consigo atuar apenas com computador, com Excel e com AutoCAD, eu posso ganhar dinheiro projetando, eu tenho aí avaliações e perícias que eu posso trabalhar, é inerente do engenheiro, da nossa profissão, independente dele fazer uma pós-graduação ou não, cabe a nós profissionais fazer avaliações e perícias de imóveis. Então, isso aí eu só preciso ter o quê? Conhecimento, inferência e estatística no Excel, são o suficiente para eu conseguir fazer laudos simplificados, para eu poder ganhar dinheiro, fazer avaliação da Caixa Econômica Federal, caso eu não queira adotar o SysDEA ou outro software. Eu tenho condições e é uma oportunidade de mercado sim, tá? Eu estou citando 2, mas vou chegar no que eu quero. Terceira oportunidade de mercado. Eu posso trabalhar com o quê? Com manutenção, com avaliações, com perícias, com engenharia diagnóstica, encontrando os problemas e trazendo soluções, com laudos técnicos para condomínios,
Cara, como assim, Felipe? Meu amigo, o que mais está acontecendo é problema no mercado. Esses prédios caindo, essas pontes em depreciação, esses problemas que estão acontecendo, eles são a porta de entrada para vocês. Por quê? Porque as pessoas só tendem a fazer os serviços quando são cobrados, quando está em evidência. Depois que cai um prédio, os síndicos daquela região ficam todas em alertas querendo fazer manutenção. Porque sabe que se der merda, eles vão ter que responder por aquilo. Então, quando acontecem essas coisas, péssimo, horrível, não estou desejando que isso aconteça, pelo amor de Deus, mas tem que ser visto como uma oportunidade para a gente poder mostrar o nosso valor enquanto profissional, enquanto engenheiro. Faz sentido para você? Agora eu vou falar a melhor oportunidade de todas. E você vai dizer, Felipe, eu não acredito nisso. Gente, olha, vamos parar para pensar a seguinte situação. Você aí na sua região, comenta aqui para mim, no seu bairro tem obra? Na sua rua ou no seu quarteirão tem obra? Seja ela de obra de construção do zero ou reforma? Olha, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero mostrar para você que ainda hoje o melhor mercado da construção civil, tu desligou esse, ó. Eu quero mostrar para vocês que ainda hoje o melhor mercado da construção civil, principalmente para você que está começando agora, para você que é recém-formado, para você que está se inserindo no mercado, para você que quer ganhar dinheiro de verdade, ainda é as obras, ainda é a construção em si. Felipe, mas por que tu tá me dizendo isso? Meu amigo, não sou eu que estou dizendo não, são vocês que estão me dizendo. Foi você que me disse que na sua cidade tem obra, foi você que me disse que no teu bairro tem obra, foi você que me disse que na sua rua não tem, que na sua rua tem obra. Agora, sabe qual é o problema? A obra não é sua. A obra não é sua. Esse é o problema. Você não pegou essa obra. A obra não está no seu nome. A obra está com o pedreiro, está com o mestre de obra, está com aquele cara que viveu a obra o tempo inteiro, aquele cara que talvez não tem nem a experiência que você tem, mas ele soube pegar essa obra. E por que eu estou falando isso? Olha só esses dados que eu estou trazendo aqui para vocês. Preste atenção. Olha só. 83,6% das obras não tem profissional. Porra! 83%! Quer dizer que a cada 100 obras, 83 obras não tem engenheiro. 83 obras não tem um arquiteto tomando conta. Então, olha essa outra matéria aqui, ó. 85%. Eu tô com 3 matérias para mostrar para vocês, ó, que a média é que 80 a 85% das obras não tem engenheiro. 80 a 85% das obras não tem um responsável técnico. Por esse motivo, essa é a maior área da engenharia civil. Sabe por quê, pessoal? Porque o dono do empreendimento, o dono da casa, ele muitas das vezes, olha, calma no que eu vou falar aqui, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Não quer dizer que não tem oportunidade nessas áreas. Tem sim, mas é muito mais fácil você entrar hoje através das obras. Vamos lá. O que é que acontece, pessoal? O cara que está lá entrando na construção civil, o cara que quer construir a casa dele, ele não entende, ele não tem cultura de contratar um projeto. Quantas obras você conhece que não tem projeto? Por quê? Porque o cara vê aquilo como um custo, como uma despesa e não como um investimento. Mas ele faz a obra dele do mesmo jeito, sem projeto e sem engenheiro. Concorda? Ele faz essa obra, mesmo sem ter projeto. E o que é que eu estou querendo dizer mostrando isso para vocês, pessoal? Por que o Felipe está dizendo isso? Porque a tua concorrência é só você mesmo. Se não tem engenheiro, tu não está concorrendo nem com outro engenheiro, tu está concorrendo com um mestre de obra, tu está concorrendo com um pedreiro, tá? E o que eu tenho que entender e mostrar para vocês, pessoal, é que essas pessoas elas não são treinadas para isso. Elas não têm o conhecimento técnico que você tem, que eu tenho da necessidade de ter um engenheiro. Aquela pessoa, ela não entende que quando ela contrata um engenheiro, ela tende, porque nem todo engenheiro vai saber garantir o prazo, mas vamos lá. Ela tende a garantir o prazo correto de uma obra, ela tende a garantir o custo previsto de uma obra, ela tende a valorizar um imóvel por ter uma BITS, uma verbação, por ter a documentação legal daquela obra. Só que as pessoas não entendem isso, elas só te veem como um custo. Tá? Então, quando eu consigo mostrar para essas pessoas que é mais barato, presta atenção no que eu vou dizer agora, quando eu consigo mostrar para essa galera que é mais barato me pagar do que não me pagar, aí, meu amigo, aí elas vão ver a necessidade de contratar um engenheiro. Aí elas vão te contratar, porque você mostrou a elas que elas precisam de você. Então, o que é que eu estou querendo mostrar? Gente, a melhor área de entrar é obra. Sabe por quê? Preste atenção em outra coisa.
Você recém-formado, você acha que uma empresa iria contratar você hoje para fazer um projeto estrutural de 10 pavimentos? De um prédio de 10, 20 pavimentos? Quem geralmente pega esses projetos grandes, que dá um maior montante de dinheiro, são pessoas mais experientes, que já têm as costas largas no assunto. Ninguém vai arriscar botar um prédio de 20 pavimentos de uma pessoa que está recém-formado. Mas o cara, que se você mostrar valor dentro da obra, que vale a pena entrar na reforma, que vale a pena contratar um engenheiro, ele contrata você para fazer. Sabe por quê? Ó, meu amigo Jonathan Calaça, grande fera, esse é fera da estrutura. Vamos lá. O que acontece? Se você consegue mostrar para o cara que vale a pena contratar um engenheiro, ele vai te contratar, ele vai te pagar um percentual, você vai receber um pouco. Sabe por quê? Porque é mais fácil ele te contratar para fazer a obra, tá certo, do que ele te contratar para fazer aquele projeto. Porque ele contrataria o pedreiro, ele contrataria o mestre, quanto mais o engenheiro, concorda? Já o cara vai olhar para você para contratar para fazer um projeto de 10 a 20 pavimentos, sem você ter experiência, sem ser recém-formado, ele vai pensar 2 ou 3 vezes. Ele vai procurar um Jonathan da vida, porque o cara já tem experiência, já tem as costas largas. Ele não vai arriscar um prédio cair, desmoronar com um recém-formado. E eu não estou desmerecendo, não. Eu estou mostrando a realidade das obras, a realidade do nosso dia a dia. E aí eu vou... A primeira coisa que eu mostrei foi a necessidade. Eu mostrei que tinha 80%, 85%, 83% das obras são feitas sem um responsável técnico. Ou seja, eu não estou disputando com a Odebrecht, eu não estou disputando com a Camargo Corrêa, eu estou disputando com o mestre de obra, eu estou disputando com o pedreiro, eu estou disputando comigo mesmo. E se eu consigo perder para mim mesmo, é incompetência minha. E desculpa falar isso, gente, mas é porque a faculdade não te preparou para o mercado. A faculdade, ela só te preparou para ser funcionário. Ela não te preparou para ganhar dinheiro de verdade, para ser dono da própria empresa, para ser um empreiteiro, para ser o construtor. Ela não te preparou para sair da faculdade, para sair no mercado com teu CREA pegando obra, tá? Porque a maioria dos profissionais da engenharia, eles são muito fechados na técnica, eles são muito fechados em cálculo, em dimensionamento de equipe, eles são fechados em levantar quantitativos, mas eles não entendem que para poder levantar quantitativo, que para poder fazer um projeto, que para poder fazer um planejamento, ele precisa de uma coisa, ele precisa do cliente, ele precisa do serviço, e de nada adianta, não adianta de porra nenhuma. Eu sou o melhor engenheiro, eu sou o melhor projetista, eu sou o melhor gestor de obra, nenhuma. Eu ser o melhor e ninguém saber disso. Eu ser o melhor e não estar monetizando meu diploma. Por quê? Ninguém faz engenharia só porque ama cálculo, não. A gente faz engenharia para ter um meio de vida, para poder pagar o plano do nosso filho, para poder beber no final de semana, para poder ter o carro do ano. Engenharia é um meio. Então, o produto final é o nosso dinheiro, é a nossa renda. Então, de nada adianta você que está aí do outro lado ser muito top em estrutura. De nada adianta você que está aí do outro lado você ser o melhor gestor e não ter obra. Faz sentido? Concorda comigo? De que adianta? Eu estudei tanto, eu era aluno foda, conhecimento, mas eu não tenho serviço, eu não tenho emprego, eu estou rodando de Uber. Esse não é o que eu quero para você. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu vou te mostrar aqui, nessa live, eu já mostrei qual é a melhor área. Eu mostrei que obra é o que realmente tem serviço. Porque independente de ter projeto, independente de ter documentação, as obras estão acontecendo debaixo do seu nariz. As obras estão na tua rua e não tem engenheiro e você não pegou essa obra. Será que a culpa realmente é do cliente? O cliente não entende da sua importância. O cliente não sabe da sua necessidade. Tá? Ele não sabe da necessidade dele de contratar um engenheiro. Então, se na sua rua tem obra e essa obra não é sua, não culpa o seu cliente. O culpado talvez, nem se culpe, o culpado seria você, mas nem se culpe. A faculdade não te preparou para isso. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar agora 3 coisas que você pode utilizar a seu favor para conseguir obras nesse mercado, para conseguir serviços de engenharia, para conseguir ganhar dinheiro com o seu diploma de engenheiro. Ó, a dica número 1 que eu vou dar para vocês, a dica número 1 agora é um posicionamento. Eu tenho, pessoal, que as pessoas que estão ao meu redor, o meu vizinho, o meu primo, o meu tio, eles têm que saber que eu estou pronto para construir, que eu estou pronto para reformar, que eu estou pronto para pegar serviço. Independente de eu ser formado. Olha, você que está aí do outro lado e que é estudante, se você não está com serviço, você já está atrasado. Você vai esperar se formar para pegar obra? Meu amigo, se o pedreiro que não é formado pega, se o mestre de obra pega a obra, tem construtores, meu amigo, tem construtores no mercado que não são engenheiros, que nunca pisaram na faculdade, que não tem nenhuma formação e que contratam engenheiros para trabalhar para eles. Eu, Felipe, sou responsável técnico de 2 empresas que os donos não são engenheiros. E eles estão lá ganhando dinheiro, construindo casa e vendendo. E você, que já é estudante, que pisou na faculdade, que está no 8º, no 10º período, por que não pode fazer a mesma coisa?
Porque você não pode ser o estagiário que contrata engenheiro. A grande sacada é saber buscar o cliente. Sabe qual é a diferença do construtor? Sabe qual é a diferença do construtor que tem obra, que não é engenheiro, e você que é engenheiro e não tem obra? Eles sabem onde buscar clientes, eles sabem onde buscar obras, eles sabem pegar serviço. Essa é a diferença. E eles contratam o engenheiro porque sabem que o engenheiro é necessário no processo. Então, vamos lá. Se tem um primo seu reformando, se tem um tio seu reformando, se o seu vizinho está reformando, está construindo, significa que ele não tem confiança em contratar você. Se ele contratou outra pessoa, é porque talvez você não passou segurança para ele. Não passou para ele que você está pronto para pegar uma obra. Não passou para ele que você é o cara da construção civil, que você é o cara que vai resolver problema. E Felipe, como é que eu faço entrar na cabeça das pessoas que eu sou engenheiro e que eu quero ganhar dinheiro com isso e que eu sou bom? Primeiro, posicionamento estratégico. Eu tenho que falar sobre engenharia e sobre obra o tempo inteiro. As pessoas têm que imaginar que eu estou de capacete o tempo inteiro. Eu estava até brincando ontem, estava na praia, o pessoal olhava para mim, parece que eu estava de capacete, porque o pessoal sabe que eu sou engenheiro. E como é que eu faço isso? Conversando sobre obra, dando dicas, macetes, falando sobre casos de sucesso, de obras que tiveram economia, de exemplos de projetos que tiveram sucesso, dando exemplos também de fracassos por pessoas que não contrataram engenheiro. Gente, o teu cliente te contrata por dois motivos. Olha, dois motivos apenas. O primeiro é pelo amor. Quando ele vê vantagem em te contratar. Quando ele olha para você e vê que tem garantia, que você tem um melhor preço. Quando ele olha para você e sente segurança, ele vê vantagem em te contratar. Ele sente que precisa de você. Essa é a primeira situação. Ele vai te contratar pela vantagem. A segunda situação, ele vai te contratar pela dor. Como assim, Felipe? Sabe qual é a dor? Quando o fiscal do CREA bater a porta dele, quando o fiscal da Secretaria de Infraestrutura bater a porta dele ou de planejamento. Pela dor, gente, é quando dá merda. Como assim? Ele fez uma viga com um vão grande e aí começou a selar, começou a dar trinca. Aí nessa hora, ele vai te contratar. Então você tem que mostrar a dor para esse cara. Você tem que mostrar os problemas. Felipe, me dá um exemplo. Gente, olha, cita aí para mim 2 tipos de patologia na sua região, manifestação patológica na sua região que é comum. Ah, Felipe, mas eu não tenho como fazer isso. Lógico que tem. Tem patologias que são universais, que acontecem em todo canto. E você já viu isso na sua casa, já viu isso na casa do seu vizinho, já viu isso na casa do seu parente. Comenta aqui. O famoso pé de parede. O que é o pé de parede? Embaixo aqui, até 1 metro de altura, tá com infiltração, tá pocando o reboco. Patologia no Brasil que é comum. Deixou de impermeabilizar? Vai ter esse problema. Rachaduras onde? Ali, 45 graus nas quinas de janela. Vamos lá. Infiltração no teto por falta do rufo algeróis, tá? Gente, tem muita patologia comum que os caras que estão lá construindo, pedreiro, mestre e tal, eles deixam passar por não conhecer o processo técnico, por não conhecer o procedimento. E aí o que é que eu faço? Eu chego pro cara que está do meu lado e digo, olha, na tua casa tem isso? O cara vai dizer, rapaz, na minha não tem não, mas do meu primo tem. Isso aqui aconteceu porque houve uma falha no processo construtivo. Ele não impermeabilizou o baldrame. Isso é normal, isso é comum. As pessoas tendem a contratar um mestre de obra ou um pedreiro para fazer esse serviço e o que acontece? Começa a estar problema. Aí você pergunta, velho, não valia muito mais a pena contratar um engenheiro? Como assim, Felipe? Olha, se ele tivesse contratado um engenheiro e o cara tivesse feito a impermeabilização de forma correta, ele ia gastar aqui R$1.000. Agora ele vai ter que gastar 15. Por que 15? Porque ele vai ter que quebrar todo o reboco, fazer um novo reboco, vai ter que impermeabilizar e ainda tem risco de não ser eficiente. Eu estou dando um exemplo geral aqui, viu, gente? Eu não estou fazendo o processo totalmente correto não, tá? Mas eu estou querendo mostrar para vocês que eu tenho como utilizar dados, eu tenho como olhar na minha região quais são as patologias mais comuns e mostrar qual o custo para corrigir, qual o custo de fazer correto e qual o prejuízo em corrigir, no retrabalho, no refazer, que é o que acontece quando não contrata-se um profissional de forma adequada. Felipe, me dá outro exemplo. Sabe qual é o outro exemplo? Quem aí conhece a casa de alguém que foi reformar esperando gastar 50 mil e terminou gastando 90? Que o cara hoje não quer mais reformar de jeito nenhum. Ele deixa a casa cair, mas não reforma porque pegou um trauma. Ele começou a fazer uma obra e
de acordo com o que aconteceu no meio da obra, tomou um rumo totalmente diferente e aumentou os custos. Quem é que não conhece um caso como esse? Gente, é o que mais acontece no Brasil, é o que mais acontece por falta de gestão, é o que mais acontece por falta do engenheiro. É o pedreiro enrolar, é comer na diária, é enrolar no serviço, é ter planejado na empreita por 30 mil e tornar 60, e quando compra o material e refazendo e quebrando o piso, e desperdício de material, desperdício de argamassa e desperdício de mão de obra improdutiva, o cliente frustrado, o cliente decepcionado, sem nunca mais querer fazer nenhuma obra. Ele pega trauma. Cara, eu conheço uma cliente que ela dizia: Felipe, graças a Deus que eu fiz agora com a empresa, porque reformar sozinho eu não reformo nunca mais. Porque ela soube o preço, ela teve que refazer, ela teve que pagar 2 vezes. E o pior, depois de ter se mudado, ter que fazer o transtorno de pagar um aluguel ou morar na casa de um parente para poder ter que trocar o piso, para poder ter que coisar as paredes, porque ela tinha uma criança pequena, ela não podia estar com a criancinha pequena enquanto estava refazendo um serviço. Faz sentido para vocês isso aqui? Então o primeiro passo é um posicionamento estratégico. O segundo passo é mostrar o quê? Que é mais barato me pagar do que não me pagar. Que é mais barato contratar o Felipe, contratar o Jacon, contratar a Lourdes, do que não contratar. Porque não contratar não vai ter controle. Não contratar não vai ter controle de material, não vai ter controle de mão de obra, não vai ter controle do prazo e vai levar prejuízo. É o barato que saiu caro lá na frente. Faz sentido? Concordam comigo? Então, gente, o mercado de obras ainda é o melhor mercado de construção. E outro, eu dei 2 exemplos de como conseguir, de como se posicionar. O terceiro, eu tenho que conhecer as formas de contratação. Como assim, Felipe? Forma de contratação. Olha, eu posso ser contratado por empreita, sou experiente, eu tenho a minha empresa já há 5 anos, eu construo casa, eu tenho segurança para passar um orçamento, eu tenho segurança para passar um serviço. Se o cara me chamar hoje para fazer uma casa, pelo projeto eu já dou o valor que eu vou cobrar para fazer aquela casa. Mas você que está começando agora, você que está sendo recém-formado, você se sente seguro hoje para uma casa de 2 pavimentos, o cara te entregar o projeto e você ter que falar o valor global, o valor fechado para receber aquilo? A maioria das pessoas não tem segurança. Por quê? Porque nunca viveu esse mercado. E aí o cara pode passar um preço errado e ter que tirar do bolso para terminar a casa, porque o contratante ele já deixou claro que a obra foi um valor fechado. Então, eu tenho esse tipo, que é o por empreitada global, e eu tenho um por administração, onde eu posso, pessoal, cobrar um percentual do custo da obra. Como assim, Felipe? Eu chego no meu cliente e digo: olha, é o seguinte, posso tratar de uma reforma, alguns imprevistos podem acontecer. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Você me deu essa parede para eu colocar um revestimento, tá certo? E aqui tá tudo ok. Quando eu for colocar e picotar, de repente eu posso perceber que aqui é barro, que aqui tá laranja. E aí se eu botar o revestimento, vai soltar depois. Então eu não tinha como prever vendo assim. Quando eu comecei a escariar, é que eu percebi que era barro. Então, quando é reforma, tem muita coisa que aos olhos eu vou ter que ir ajustando. Eu vou ter que tirar primeiro esse reboco para botar um reboco novo e aí botar o revestimento. Ou seja, se eu não analisar, se eu não tiver conhecimento, eu deixei um serviço de fora. E aí eu como recém-formado, você como recém-formado, você como quem está começando agora, se cometer um erro desse, pode levar um prejuízo muito grande no final da obra. Concorda? Então, eu posso cobrar por administração. Eu posso chamar o cara, bater um papo e dizer o seguinte: olha, é o seguinte, como é uma reforma e a gente não tem como prever tudo que está acontecendo aqui, eu sempre comento um caso que eu fiz uma igreja, né? Eu fui reformar uma igreja e quando eu cortei uma parte da parede lá, tinha um trilho de trem, velho. Olha a espessura do perfil de aço. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu não poderia saber que tinham ali. No contrato por administração, eu recebo um percentual do custo daquela obra. Eu recebo um percentual do que foi gasto para o meu cliente. E esses 2 tipos de contratação eu vou falar um pouquinho mais na live da semana que vem. Mas faz sentido para vocês? Vocês concordam comigo? Eu mostrei sobre isso, eu falei um pouquinho sobre isso. O percentual geralmente vai de 10% a 15%, depende muito do tamanho da obra, podendo baixar o valor de acordo com o tamanho da obra. Quanto maior o valor da obra, menor o percentual que a gente cobra, tá certo? É inversamente proporcional. Mas antes disso eu tenho que tocar aqui sobre outro assunto. Mas eu mostrei aqui o porquê da obra, eu vou falar mais coisa ainda, tá? Preste atenção que vai ter um conteúdo mais foda agora do meio pro final. Eu mostrei para vocês os tipos de contratação, eu mostrei para vocês por que o cara tem que te contratar, porque ou você, pela vantagem, pelo amor, pela dor, ou pela vantagem de ter você, ou pelo custo, por ser mais barato te contratar do que não te contratar.
Eu mostrei que eu tenho que ter um posicionamento estratégico, mostrei que eu tenho como listar os problemas e usar isso a meu favor, usar os problemas da minha região para promover o meu serviço. Quando eu falo de obra, muita gente enxerga a obra somente como obra do zero, somente como construir. E eu vou dizer para vocês que sabe o que é que mais cresceu no mercado dessa pandemia? A área de reformas. Gente, o pessoal ficou em casa. O pessoal estava em casa, estava entediado. Eu mesmo, na minha casa, já pensei em fazer várias coisas diferentes. Por quê? Porque aquilo que não me incomodava antes começou a me incomodar. As pessoas antes só saíam de casa para trabalhar, voltavam em casa só para dormir e não reparava que aquele desnível que estava lá entre um cômodo e outro estava arrancando a cabeça do dedo. Não reparou que a ambientação não estava mais agradando. E um dos nichos que mais cresceu, que a gente pegou muito serviço durante essa pandemia, foi o nicho de reforma. Porque as pessoas começaram a enxergar a necessidade de reformar. Então, eu posso trabalhar com reformas, eu posso trabalhar com obras do zero e posso trabalhar com obras de construção para vender, e posso trabalhar com obras financiadas. Muita gente acha somente, pessoal, que um dos limitadores para começar é que tem que ter dinheiro. Quem disse que você precisa de dinheiro? Gente, você não precisa de dinheiro. Você precisa ter metodologia, conhecimento técnico, tá certo? E um cliente. Como assim? Meu Deus do céu, eu não sabia disso, gente. Para começar a construir, eu comecei sem ter dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu não preciso ter dinheiro. Para o nicho de reforma, eu preciso ter dinheiro? Não. Quem paga o serviço é o cliente. Para o nicho que eu trabalho hoje, eu trabalho em 2 nichos. Construção do zero. Eu pego o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho hoje, eu compro um terreno, eu construo e eu vendo, tá? E o que é que eu faço? Eu giro o meu capital com lucro. Felipe, vale a pena? Vale muito a pena. Porém, por exemplo, nessa época de pandemia, eu estava com a casa que eu consegui vender somente essa semana. A casa está pronta desde janeiro. Ficou o quê? 6 meses parada. Sabe por quê? Porque as pessoas estavam em um cenário instável. Elas não tiravam dinheiro para comprar um imóvel. E por que disso, Felipe? Por causa da pandemia. Nunca tinha passado tanto tempo para vender um imóvel. Mas vale a pena? Vale demais. Sabe por que vale? Porque quando eu estou começando a construir para vender, eu estou comprando um terreno, eu ganho na valorização do terreno. Eu estou construindo, eu ganho na construção. Como assim, Felipe? Se um cara te contratasse para construir, você não ia ganhar um percentual do lucro? Você não ia ter que embutir o lucro nesse serviço? Então, eu ganho no terreno, eu ganho na construção e eu ganho na venda do imóvel. Cara, o lucro é muito grande. Você consegue ter lucro de 40%, 50% no tipo de imóvel. Essa casa que eu fiz agora, para vender, então, vai lá no OLX, 160 mil. Sabe qual foi o custo dela? Terreno 30 e a obra 70, arredondando, deu 100 mil. Sabe qual foi o preço de venda? 160 mil. Tirando aí 6% de imposto mais 5% do corretor, vamos lá, que vai me dar aí 10%, 160, 16 mil. 16 mil menos 160 dá o quê? 144 mil. Dá 44 mil de lucro em 3 meses se eu começar a obra e terminar para vender. Porém, como eu passei 6 meses para vender devido à pandemia, eu passei no caso total de dinheiro investido ao término da obra, a venda da obra, desde o início até o fim, 9 meses. Então, por esses motivos, eu tenho que ter um pouquinho cuidado. Eu não posso pegar o meu capital hoje, que eu dependo só dele, para fazer isso. Tá? Eu não posso de forma alguma. Por quê? Porque se acontecer uma coisa como essa no período de pandemia, eu vou quebrar. Então, esse dinheiro tem que ser um extra, porque a lucratividade é muito grande e valoriza demais, mas eu preciso ter isso como um extra apenas. Essa modalidade, eu tenho que ter dinheiro. A gente chama de aquisição de imóvel novo. Eu construo a casa e vendo, a pessoa está lá procurando casa. É como se a minha prateleira é o imóvel, tá certo? É a casa. E aí eu tenho outra modalidade que eu não preciso ter dinheiro nenhum. Eu não preciso ter nenhum real. Vamos lá. O cliente pode me contratar para construir a casa dele. Se ele tem capital próprio, ele me contrata, eu sou o engenheiro e faço a obra dele. Ele vai me pagar uma entrada e o restante por medição. Tem cliente que tem dinheiro para pagar à vista, que não quer financiar, que quer fazer com o crédito que ele tem. A gente tem um lá em Cajueiro que está sendo feito em cima do mercadinho assim, e tem o outro do Gilvan também que ele está fazendo com capital próprio. Ele não quis financiar, ele foi fazendo no ritmo mais lento, mas ele não quis pegar dinheiro em nenhum banco. Essa oportunidade é ótima. Porém, a cada 10 pessoas, vamos dar um exemplo, apenas um tem condições financeiras de fazer isso. E olhe lá, vamos supor que a cada 100, 2 tem. Então, se eu for trabalhar somente com esses 2, o que é que vai fazer?
eu vou ter muito pouco cliente, eu vou ter pouquíssimo cliente, digamos assim. Eu vou ter uma restrição muito grande. E aí é onde entra o financiamento residencial. Para quem não sabe, existe uma modalidade da Caixa Econômica Federal chamada aquisição de terreno e construção, onde a Caixa Econômica Federal ela libera uma linha de crédito para aquele cara que não tem dinheiro para começar, para aquele cara que quer construir a casa dele, que mora de aluguel e ele pode pagar a mesma prestação que ele pagava de aluguel, dependendo do perfil do cliente. Imagina só, você chegar para o seu cliente que mora de aluguel, que depende hoje, que não tem uma casa própria, chegar para ele e dizer, olha, eu quero realizar o teu sonho da casa própria. E tu paga quanto de aluguel? O cara vai dizer, eu pago R$800. Você vai dizer, eu consigo para você prestação similar de R$800 a R$900. Topa o desafio? O cara vai dizer, topo. Por quê? Ele vai estar pagando a casa dele. Ele não vai estar morando de aluguel. Ele vai estar morando no próprio, no lar, no castelo dele. E aí o que acontece? A Caixa Econômica, ela geralmente financia em torno de 80% do valor do imóvel. Vou dar um exemplo. Se o imóvel é um padrão Minha Casa Minha Vida, casão popular, baixo, de 40 metros quadrados, por exemplo, valor de R$100 mil, a Caixa paga 80%, tá? A Caixa financia 80% e o cliente só tem que me dar 20%. Ele tem que me dar 20 mil. É muito mais fácil ele me dar 20 do que ter que me dar 100. Concorda comigo? Faz sentido para você? E eu, como construtor, ainda posso parcelar essa entrada para ele. Ele dizer, Felipe, mas eu não tenho 20 mil, eu tenho 5 mil de FGTS, eu tenho 5 mil guardado na minha poupança, os outros 15 mil eu vou pagar como? Vamos lá no armazém, vamos lá na loja de construção, comprar no cartão, comprar parcelado, comprar na linha de crédito. Eu posso ir lá e chamar o cara e dizer, olha, vamos comprar em alguns cantos. Eu estou contando como se não tivesse subsídio, Juliana, só para simplificar, tá? Eu posso chegar pro cara e dizer, olha, eu vou parcelar para você a entrada de 15 mil, vou parcelar você em 4 vezes e a gente ainda vai comprar um material lá na loja de construção do seu Zé que tu tem crédito, porque tu vai pagando como pode. Ou então pega o teu cartão de crédito, vamos lá na Carajás e na Tupã e vamos comprar todo o revestimento. Gente, para tudo tem um jeito. Você consegue trabalhar e ganhar dinheiro. Basta você levantar a porra da bunda da cadeira e ir atrás de serviço. Por quê? Você não vai nascer construindo, você não vai sair da faculdade sabendo construir, mas você vai aprender durante o processo. A cada nova obra que você vai pegando, você vai se aperfeiçoando. E por que eu falo isso? Meu amigo, são 9, 10 anos nessa jornada de construção civil e até hoje eu não sei tudo. Eu errei pra caralho. Olha, eu já errei. Felipe, e como é que hoje tu dá aula de tudo? Velho, foi a soma dos erros que me fizeram estar aqui onde eu estou hoje. Foi a cada erro que eu cometi que eu fui melhorando. E a única certeza que eu vou dar para você que está aqui agora é que você vai errar. Você vai errar. Para de medo, bebê. Você vai errar sim. Agora, o que você vai fazer com esses erros é o que vai mudar a sua trajetória. É o que vai mudar o seu destino. Você poderia estar lá chorando, choramingando. Eu já pedi caibro errado. Eu tive que trocar os caibros. Porque não dava. Eu não levei em consideração a inclinação. Eu errei muito. Agora hoje eu não erro mais. Eu costumo dizer que cada erro que você comete, cada cagada que você faz, ela é o checklist perfeito para sua obra perfeita. Porque a cada erro que você vai cometendo, você não erra mais. Agora anota, bota isso no papel. Porque errar é natural, errar é humano, errar é consequência de quem está fazendo. Agora, permanecer no erro é burrice. Permanecer errando, me desculpa, ou é burrice ou é você querer se auto-prejudicar. Porque se você errou uma vez e continuar errando, é porque tu não anotou e tu não aprendeu a lição. Faz sentido pra você? Você vai errar, gente. Você vai errar na sua primeira obra. A sua segunda obra, com certeza, você não vai cometer o mesmo erro da primeira. Na segunda obra vai ser um erro um pouquinho diferente. E na segunda obra, você vai ter esse erro, mas você lucrou mais porque não teve o erro da primeira. Na terceira obra, tu não vai cometer mais o erro da primeira nem da segunda, vai ser um novo erro. Mas, a cada erro que você vai cometendo, nessa trajetória do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, você vai melhorando, você vai crescendo, você vai conseguindo se tornar um melhor profissional. Agora você, para mostrar para as pessoas que você é fundamental, que você é capaz de fazer a obra dela, você tem que mostrar um posicionamento, que é o que eu falei desde o começo. Você daria, vem cá, vou fazer uma pergunta aqui. É um coach homem, sou não, viu? Sou engenheiro mesmo. Vou perguntar aqui a você que está aí do outro lado. Você contrataria um recém-formado que nunca executou uma obra para fazer a sua casa? Você hoje ganhou R$100 mil para construir, ganhou R$500 mil para conseguir construir a sua casa.
Você contrataria um cara que nunca construiu um canil de cachorro para executar essa obra? Coloca-se no lugar do cliente e responde para mim com toda sinceridade. Você já foi recém-formado um dia? Ou se você é agora, você contrataria? Você daria o seu carro para alguém que só passou na prova teórica do Detran? Porque a faculdade foi só a teoria. Eu quero ver você passar na prática. Eu quero ver você passar no dia a dia. Então, se você não contrataria, por que porra o cliente tem que te contratar, velho? Por que o cliente tem que te contratar? Você tem que começar a pensar como ele. Ele só vai contratar quando for vantagem. Ele só vai contratar quando ele realmente vê que você foi um investimento que foi mais barato te contratar do que não te contratar. Desculpa dizer isso, gente, mas a gente tem que falar com uma realidade. Não estou julgando o recém-formado, não estou dizendo não estou dizendo isso, não. Eu já fui recém-formado um dia e é por isso que você tem que buscar estratégia. Gente, eu recebo mensagem todos os dias, cara. Tem dia que eu não consigo responder todo mundo. O meu WhatsApp é uma loucura. Se eu for olhar lá, tem mais de 1000 mensagens, mas é porque não dá para responder todo mundo. Gente, imagina só. Eu recebo mensagem todos os dias de pessoas dizendo: Felipe, o mercado tá ruim, eu me formei e eu não tive oportunidade. Mas meu amigo, você nunca fez nada, como é que o cara vai te dar uma oportunidade? Busque, crie. Se o mercado não te contratou, comece a contratar o mercado. Como assim, Felipe? Que palavra, tá louco? Se você ficar esperando o emprego cair do céu, você vai permanecer na mesma, sem nenhuma experiência, e vai ficar cada vez mais difícil. Que tal você começar a pegar obra? Que tal você começar a sair do zero, a tirar a bunda da cadeira e pegar serviço para ganhar dinheiro, para pagar pelo menos o pão de dentro de casa, para poder pelo menos pagar o carro do final do ano e a saída do final de semana para tomar cerveja. Eu adoro tomar cerveja. Eu tô falando isso aqui porque eu tô com vontade de beber mesmo. Mas enfim, o que eu tenho para dizer para vocês, pessoal, é que o mercado formal, ele tá falido. O mercado formal tá quebrado. Se você tá esperando vir uma construtora e te contratar, desculpa, as chances são muito pequenas. Que tal você se contratar na sua empresa como eu mesmo fiz? Eu tava devendo 20 pau, eu tava quebrado, desempregado, com meu filho de 6 meses. Quem já conheceu, quem já viu essa história sabe. Eu saí de menos 20 mil para ter uma empresa que chegou a faturar 16 milhões em obras públicas em um ano. Para ter uma empresa que constrói casas e vende. Para ter uma empresa, um escritório de projeto. Ó, rapidinho aqui. Mesa do pessoal ali, mesa dali. Tem gente ali trabalhando ainda, ó. E ainda tem a outra sala. Eu estou aqui no auditório onde o pessoal, os estagiários trabalham. Ainda tem a outra sala lá. Gente, eu saí do zero e você pode sair também. Eu não sou melhor que você. Talvez você que está aí do outro lado tenha até mais experiência que eu. Tem um cara que tem 20, 30 anos de experiência, mas ainda está trabalhando na mesma empresa porque está satisfeito em ganhar R$ 1.500, R$2.000 por mês. E eu acho que você merece muito mais que isso. Velho, tu não estudou 5 anos de engenharia? Tu não estudou 5 anos de engenharia, passou noite em claro para fazer TCC, para no final de contas estar ganhando R$ 1.500, R$2.000 por mês? Tu não fez isso, velho. Tu não fez isso. Tu merece muito mais que isso. Tu merece muito mais. Faz sentido para vocês? Vocês concordam comigo? Por isso que a gente está promovendo o workshop Obras Lucrativas totalmente online, totalmente gratuito, velho. Vai lá assistir, que eu tenho certeza que depois do workshop, você, querendo ou não, você vai ganhar a obra. Só depende de você. É você tirar a bunda da cadeira, colocar em prática e eu tenho certeza que as obras vão aparecer para você. Participe do workshop Obras Lucrativas. Gente, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima live. Lembra, amanhã, 12h07, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram, beleza? Fiquem com Deus e até mais, gente.